Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria de ter como companhia nesta manhã, onde juntos nós temos aprendido tantos com as mulheres improváveis do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu creio que você, assim como eu, tem sido abençoada por esses testemunhos que tem nos edificado tanto. E hoje o Senhor pediu para eu compartilhar uma parte da minha vida que foi muito pontual, uma parte onde Ele já tinha escrito há bastante tempo e eu, infelizmente, relutei por algum tempo. Então chegou a hora de eu compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Algumas pessoas já sabem, mas isso é muito pontual, é algo que Deus fez e é algo que eu tive que renunciar à minha carreira. Então vamos lá, minha gente, vamos lá, rasgando o coração mais uma vez, né? Tô aqui mostrando para vocês realmente quem é a Lani Nola, quem é a Eliane, quem é essa menina improvável, né? Essa menina que Deus tem trabalhado tanto, essa mulher que hoje é uma mulher apaixonada por Deus e que todo dia quer estar mais parecida com Ele, que todos os dias erra, né? Porque a gente é suscetível ao erro, mas que a misericórdia do Pai me encontra todos os dias. Vamos lá então, para iniciar nossa conversa eu quero falar com você sobre Provérbios 9:10, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Então foi isso que aconteceu comigo há uns anos atrás, isso já tem acho que 6 anos, e não sei assim exatamente quanto tempo. O meu esposo que é mais pontual com datas, assim, eu não lembro exatamente quanto tempo faz, mas já tem um tempo, quando a Igreja Papai nasceu aqui na nossa cidade. Então a gente tá desde o início ali com os nossos pastores, a gente iniciou as reuniões aqui em casa, no hotel, né? Foram as primeiras reuniões. Então Deus começou a pedir algumas coisas da minha vida, e eu tinha uma vida muito corrida. Afinal de contas, como eu já falei outros dias, eu fui criada numa casa onde era uma casa disfuncional pelo fato de meu pai ter problema com alcoolismo, e a minha família era uma família que por vezes eu pensei e procurei documentos dizendo eu não faço parte desta família. E quando eu cresci eu dizia assim: olha, homem nenhum manda em mim, eu vou correr atrás daquilo que o Senhor, nem pensava, Senhor, né? Daquilo que eu tenho para minha vida, vou estudar, vou trabalhar, eu vou vencer na vida. Era o que eu pensava, já que eu não tinha uma referência de um pai dentro de casa. Por mais que meu pai se esforçasse, por conta do alcoolismo, ele não conseguia suprir, né, o que as filhas precisavam. Nós somos em 4 irmãs e foram uma infância difícil, apesar de todo o amor deles, né, do meu pai e da minha mãe, mas a gente conseguiu vencer. A minha avó materna era cristã, orou muito pela gente, então eu acredito que o Senhor, desde aquele tempo, cuidava muito de nós. Mas o que aconteceu, gente? Quando a papai nasceu e a igreja foi criando forma, eu tinha uma empresa, né? Eu tinha uma empresa de atacado, eu trabalhava, eu fiz de tudo. Eu botei outdoor na cidade, eu tinha um escritório num lugar muito legal. Eu tava assim, me achando, né? A profissional, cheguei onde eu queria, e o Senhor já anos atrás estava dizendo: vou te frear. N coisas aconteceram nos anos anteriores e eu resolvi não ouvir, fazer de conta que não era comigo. Aí o que aconteceu? Nesse período eu disse: ai Deus, não, né? E a igreja foi tomando forma e eu comecei a perceber que precisava de mim na igreja, quando de repente eu achei que precisava de mim na igreja, né, gente? Sabe aquelas coisas, né? A gente começou então, né? Ali junto, então vamos nos envolver mais, vamos estar mais junto, vamos. E o que aconteceu? O Senhor disse assim para mim: não, tu vai abandonar a tua carreira, tu vai renunciar isso para mim, por amor à tua casa. Primeiro a tua casa, que é o teu ministério. O meu filho então tinha
12 anos. E era um adolescente, né? Hoje ele ainda tem 19 anos, mas todo mundo fala, já é um homem. E ele tinha uns 12 anos e eu olhava pro meu filho, eu naquela correria de trabalho, depois chegava pra igreja, aquela coisa que a maioria das mulheres fazem, né? E de repente o Senhor, como se Ele me reposicionasse, colocou os meus olhos para minha casa. E eu pude então perceber que eu tinha que abrir mão realmente daquilo que satisfazia o meu ego, que satisfazia a minha carne. O meu ego, eu digo, porque assim, eu dizia que eu vou vencer, que nada, não existe obstáculo, né? Aquela coisa, eu venci na vida, eu tenho meu dinheiro. Então, o Senhor fez assim, filha, você vai renunciar a isso e eu vou prover a tua casa. O teu esposo vai te sustentar como sempre fez e tu nunca percebeu. E o Senhor começou a falar, mas o verdadeiro sustento vem de mim, depende de mim. E eu pensava, gente, lá no meu íntimo, como eu vou depender do Dirceu? Ele nem imagina quanta coisa eu compro. Ele não era questão de coisas escondidas, não era isso. É porque o meu dinheiro era meu, eu fazia o que eu queria, entendeu? Então eu fiquei pensando, agora tudo que eu fizer vou ter que pedir pra ele. Isso é o que mais pegou, assim, no início. E querendo ou não, mulher gosta de comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas eu resolvi então abrir mão disso tudo para ficar com meu filho, para ficar mais em casa, para ficar então cuidando deles, né, fazendo comidinha, coisas que eu fazia, mas fazia bem corridas. E Deus me fez voltar com os olhos para minha casa e entender o quanto era importante esse momento eu estar aqui, sabe, não estar em nenhum outro lugar, porque o meu primeiro ministério era esse lugar que Ele me posicionou para eu estar. Então o que eu fiz? Eu obedeci, né, como eu li ali, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Antes de tudo, eu temo a Deus, então eu resolvi obedecer, mas eu confesso que doeu. Foi uma renúncia, foi dor, né? Coisas que eu queria, comecei a ver. Eu tenho uma amiga que a gente viajava muito junto a trabalho. Então, quando eu via ela no início viajando, eu dizia, eu queria estar lá e tal, eu tinha esse sentimento. Relutei, fui mais uns dias, né, dizendo assim, não, vou tentar fazer de outra forma, e não deu. Deus disse, deu, e de repente, gente, quando eu resolvi obedecer e me posicionar no lugar certo, aquela vontade de ser uma empreendedora, eu não estou dizendo que isso é errado, tá? O tempo na minha vida, Deus pontuou isso. Eu deixei de ser uma empreendedora por uma direção de Deus. Então, aquilo que eu tinha alcançado não era mais importante que o meu verdadeiro ministério, que era minha casa, meu filho, meu esposo, né? Cuidar daquilo que realmente importava. Então, de repente, eu perdi o gosto pelo trabalho e eu não entendia. Eu estava ligada ainda de algumas maneiras, né? Porque quando tu fecha uma empresa, tu ainda tá ligado em algumas coisas. E eu tinha até uma repulsa disso, eu não queria estar ali. Mas daí o negócio inverteu. Eu já comecei a estar ali por obediência. E de repente eu comecei a ver que eu estava envolvida, ajudando a nossa pastora na igreja com as mulheres, em aconselhamento. E envolvida nesse sentido e cada vez mais apaixonada por Jesus, cada vez mais entregue. E eu vendo o meu filho, uma mudança que não tem preço. Sabe, você entrar no quarto dele de repente e ver ele orando. Tem presente maior do que isso para uma mãe? Nem nada neste mundo substitui. Tu vê o teu filho ali apaixonado por Jesus, entregue aos pés dele. E daí Deus me trouxe a memória quando ele era pequenininho, né? Das vezes que eu entrei no quarto, assim, nós tínhamos um quarto de oração no nosso antigo apartamento. E eu olhei lá de fraldinha orando, eu disse, meu Deus, ele tá orando, que coisinha mais linda. Ele lá tinha os seus 3, 4 aninhos, coisa mais fofa. Só que lá tinha sido a sementinha e por um tempo, parece que eu tinha parado de regar pela minha correria, de não ter estado tão presente, né? Hoje eu sempre falo, se eu pudesse inverter, eu tinha invertido, porque tem certas coisas que não tem preço, ela tem muito valor. Então nada do que eu quisesse adquirir na minha vida, nada é mais importante que o coração do meu filho e do meu esposo. Então eu pude perceber isso, e quando eu vi o ministério cresceu, a minha vida em casa foi pontual. E de repente as coisas começaram a florescer, e eu pude entender essa segunda parte do versículo, né? O conhecimento do santo resulta em discernimento.
eu pude começar a ter discernimento do propósito de Deus para as nossas vidas, entender que primeiro é a nossa casa que está alicerçada, primeiro é você dizer sim para Ele, não para sua carne, não para suas vontades. Gente, e quando eu larguei a minha carreira, foi algo que como se tivesse arrancado algo muito dolorido, doeu muito, sabe, arrancado uma parte de mim. Foi difícil, mas eu quero te dizer, independente da renúncia que o Senhor está dizendo para você renunciar, vale a pena. Principalmente você renunciar numa obediência. Quando a gente ouve a voz de Deus e a gente obedece a Ele, é neste lugar que Ele quer que a gente esteja. E entenda que quando a gente tem o temor a Ele, a gente começa a ser sábio, porque é o princípio da sabedoria. E quando a gente começa a conhecer a Ele, a gente começa a ter um discernimento que a gente não tinha antes. Então a minha vida foi construída, eu sou convertida há mais de 20 anos, mas eu comecei a viver uma dependência e uma entrega total do Senhor a partir desta data, sabe, assim, de depender. Eu já tenho muitos testemunhos anteriores a esse período, mas essa data onde eu tive que abrir mão de algo que para mim era muito importante, marcou muito a minha vida, mas para mim era importante, mas não era a minha prioridade, né? A gente tem que discernir o que é importante e o que é prioridade. Tem coisas que são importantes, sim. De repente você está com alguém num momento que você tem que estar com a sua família, é importante, mas a sua prioridade ainda é a sua família. Você entende isso? A sua família, como nós temos aprendido, é o seu primeiro ministério. Quando Deus trabalhou no meu primeiro ministério, as coisas começaram a florescer, né? Então nasceu depois de anos o Intensa Devocional, que algumas de vocês, né, estão aqui, estão vendo, estão desfrutando disso. Nasceu antes do Intensa esse ministério de casais, que eu e meu esposo temos nos empenhado, temos obedecido à voz de Deus. A gente sabe que é um ministério ainda que está nascendo, é como se ele fosse um embrião, ele está tomando forma, mas é algo do coração de Deus, então a gente sabe que ele vai crescer genuinamente e na estatura e na velocidade que Deus quer, porque é algo orgânico, algo do coração de Deus. E eu entendi nesse tempo todo que a nossa melhor posição é a obediência ao Senhor, independente de onde nós estivermos. Sabe, muitas vezes eu tive que renunciar a outras coisas, mas nada foi tão pontual quanto isso, assim, o que marcou tanto, sabe, assim, eu ter que deixar uma coisa que eu construí por tantos anos, algo que tipo assim, você almejou isso, né, a minha carreira era muito importante para mim, mas o mais importante foi eu priorizar a minha casa. Então eu quero deixar esse versículo para você nesta manhã, que é o Provérbios 9:10. Tema ao Senhor, pois Ele é o princípio da sabedoria. Comece a degustar esse versículo e você vai entender como nele cada palavra tem um tesouro. Amém? Deus te abençoe. Eu espero que esse meu testemunho sobre renúncia, sobre obediência, né? Obediência e renúncia, elas caminham juntas ali, ligadinhas. E ser grato pelo aquilo que o Senhor já tem feito. E eu espero muito do meu coração, como diz meu marido, do fundo do meu coração, que esse meu testemunho gere muitos frutos na tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe e até o próximo devocional, onde eu não sei o que Deus vai querer. Deus está mudando um pouquinho o formato do Intensa. Antes era uma palavra que a gente ministrava, né? Eu ministrava todas as manhãs, teve o estudo de Mateus, depois as mulheres na Bíblia. Eu não sei qual é o próximo passo, eu sei que agora no final de ano a gente vai ter um tempinho ali de descanso. Nós vamos ficar, de repente, colocando os áudios que já tiveram no início, aqueles lá bem do comecinho, para a gente estar aprendendo mais um pouquinho sobre eles. E para o ano que vem a gente vai começar diferente. Agora eu não sei lhe dizer o que Deus vai ter, mas eu convido você a estar orando comigo para gerar no coração de Deus a vontade dele se cumpra no nosso coração, gerar no nosso coração a vontade dele, sabe? Que venha, que a gente possa ser como parteiras, que venha à luz aquilo que está no coração de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe.